A primeira invasão francesa leva a família real, acompanhada da corte, a transferir-se para o Brasil em finais de 1807. Depois de demorados preparativos, a esquadra fica pronta para largar e de notar que os preparativos desta partida, com a transferência de toda a volumosa documentação necessária à gestão do reino, haviam sido iniciados cerca de um ano antes. Devemos recordar que, para preparar uma tão demorada viagem com um grau de segurança aceitável, os navios devem ter a sua mastreação e aparelhos em bom estado, assim como o casco devidamente calafetado, ou seja, impermeabilizado. Deve ainda dispor de uma quantidade de comida e água para a sua guarnição e passageiros, com alguma folga para um prolongamento inesperado da viagem, e dispor de uma tripulação treinada na operação dos diversos equipamentos de bordo. Para muitos de vocês, isto não é novidade. Segundo documentos existentes no Arquivo Histórico da Marinha, em setembro de 1807, apenas 9 navios não estavam ainda completamente abastecidos, faltando-lhes especialmente água e lenha. A decisão de embarcar para o Brasil só foi tomada a 24 de novembro, quando chega a Lisboa um exemplar do jornal francês Moniteur, em que Napoleão se arrogava que a Casa de Bragança tinha deixado de reinar em Portugal. A 26 de novembro, com o exército de Junot já em Abrantes, o governo tem conhecimento da invasão e publica um decreto onde eram expostos os motivos que levavam o príncipe regente a partir para o Brasil. A 27, embarcam no Cais de Belém os membros da família real. São acompanhados de 15 mil cortesãos, funcionários, artistas, magistrados e militares, com mobílias, arquivo, bibliotecas, 9 carruagens e cerca de 10 milhões de cruzados, que correspondia a metade da moeda então em circulação em Portugal. A esquadra de 23 navios de guerra e 31 navios mercantes saiu a Barra a 29 de novembro. Quando Junot chegou a Lisboa sem qualquer resistência, só teve ocasião de observar ao longe a esquadra portuguesa. Os franceses perdiam assim a sua primeira cartada. Não aprisionavam a família real, nem se apoderavam da esquadra portuguesa, os dois mais importantes objetivos dos invasores. Por outro lado, a capital do reino era transferida para o Brasil, com o governo do reino e do império, retirando aos franceses a legitimidade de se poderem arrogar como novos e legais governantes do país. Dom João deixara ordens para que se não resistisse aos invasores, evitando o inútil derramamento de sangue, e deixava nomeada uma junta de governo destinada a garantir o funcionamento do território, com instruções para colaborar com os franceses. No Tejo tinham ficado ainda 5 naus a necessitar reparações e os 11 navios russos do almirante Siniavin, que entretanto tinha chegado a Lisboa. No entanto, a grande maioria das unidades das marinhas de comércio e de guerra portuguesas estava fora do alcance dos franceses. Uma esquadra inglesa que efetuava o bloqueio do Tejo navegava fora da Barra em linha de batalha, com os seus navios prontos para combate. Mas ao verificar que a esquadra portuguesa transportava um monarca, acolheu-a dando a salva real e navegando em conserva com a esquadra portuguesa. Na tarde do dia 29, o vento ronda para sul-sudoeste, estamos no começo do inverno, incomodando passageiros dos navios, pelo que estes são obrigados a navegar ao rumo noroeste e a pôr-se de capa. Devia ser uma imagem impressionante. Ao largo da Barra do Tejo, 67 navios, 23 navios de guerra portugueses, 13 ingleses e 31 navios mercantes. Ao terceiro dia de viagem, os navios puderam guinar para sul, passando novamente na latitude de Lisboa a 3 de dezembro de 1807, aproveitando o vento moderado que passou a soprar e permitiu realizar a bordo uma série de tarefas necessárias e que o mau tempo não teria permitido. A 6 de dezembro ainda se encontram juntos, ao largo da Madeira, a maioria dos navios da esquadra. São visíveis 14 navios da esquadra portuguesa e os navios ingleses do almirante Smith.
A nau Príncipe do Brasil, entretanto muito avariada devido ao mau tempo, foi mandada recolher a um porto inglês. E a escuna Curiosa, duramente batida pelo mar e com água aberta, resolve arribar a Lisboa, onde chega a 10 de dezembro. São os únicos 2 navios que não chegam ao Brasil. Os comandantes dos navios, perante a separação dos vários navios da esquadra, tomam a decisão de ir avançando para os portos de reunião previamente acordados e que eram sucessivamente a Ilha da Madeira, a Ilha de Palma nas Canárias e a Vila da Praia em Cabo Verde. No dia 17 de dezembro, a monotonia da viagem foi quebrada. Celebrava-se o aniversário da Rainha, comemorado com 3 salvas reais de manhã, ao meio-dia e ao entardecer. A 21 de dezembro, Dom João decidiu ir direto para o Brasil, sem escala em Cabo Verde. O andamento dos navios era razoável e não havia falta de água nem de mantimentos. A 14 de janeiro, chegaria ao Rio de Janeiro o brigo Voador, trazendo a notícia da próxima chegada do Príncipe Regente. E a 17 entra naquele porto a nau Rainha de Portugal, em que vinham embarcadas as infantas de Portugal. A 22 de janeiro, após 54 dias no mar, fundeavam na Bahia as naus Príncipe Real, Afonso de Albuquerque e Bedford, da esquadra portuguesa. Como primeira medida governativa do Governo de Portugal no Brasil, vamos salientar a abertura dos portos brasileiros a navios estrangeiros, decretada a 28 de janeiro de 1808. O comércio do Brasil, que até então se dirigia a Lisboa, passou a fazer-se diretamente para Londres, com os consequentes prejuízos financeiros para a economia portuguesa. Largando da Bahia a 26 de fevereiro de 1808, com todos os navios que ali se encontravam, o Príncipe Regente atinge o Rio de Janeiro a 7 de março, sob as salvas dos fortes e das embarcações fundeadas na Baía de Guanabara. É já no Rio de Janeiro que é decretada a nomeação do Visconde de Anadia para Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar. Este é o percurso da viagem para o Brasil e o quadro, da chegada, o mapa do Rio de Janeiro no princípio dos anos 800. Os navios portugueses que compunham esta esquadra, embora muito castigados por sucessivos temporais de grande violência, chegaram todos ao seu destino, com as 2 exceções que eu referi há pouco: a nau Príncipe do Brasil, que se dirigiu à Inglaterra, e a escuna Curiosa, que regressou a Lisboa. Isto reflete, por um lado, a qualidade e a experiência dos seus oficiais e guarnições, e, por outro, a excelência dos seus projetos e dos métodos da construção naval portuguesa, que desde o século XV preparava navios para navegarem no alto mar em condições de tempo muito difíceis. Enquanto isto sucedia no Brasil, a Madeira, Goa e Macau são ocupados novamente por forças militares inglesas, em alguns casos contra a vontade das autoridades locais portuguesas. Após a partida da esquadra que levou a Corte e o Governo para o Brasil, ainda ficaram no Tejo alguns meios navais que não foi possível aprontar por necessitarem de grandes fabricos ou por não haver aprestos ou guarnições suficientes. Ainda eram 4 naus e 5 fragatas. E ficava também ainda em construção a nau Príncipe Regente, futura Dom João VI. Ao largo, a esquadra inglesa mantinha o seu bloqueio, agora centrado na vigilância da esquadra russa do almirante Siniavin. Napoleão nomeia o comandante Magendie, antigo oficial do Estado-Maior francês, para comandar a marinha portuguesa que ficara no Tejo, preparando-a para fazer frente ao bloqueio do Tejo. Recuperaram-se alguns dos cascos velhos que existiam e que foram transformados em baterias flutuantes e amarrados entre a Torre de São Vicente de Belém e a Torre Velha da Trafaria. Mas este aparatoso dispositivo só serviu para umas trocas de tiros com alguns barcos de pesca que transportavam refugiados para bordo dos navios ingleses, que depois os enviavam para a Inglaterra. Uma noite, as fortalezas do Bugio e de São Julião abrem violento fogo de artilharia contra um alvo que tentava entrar a barra, mas verificou-se que era apenas uma jangada com 2 luzes, que vinha trazida pela corrente da enchente e se destinava a tentar reconhecer a localização das baterias francesas instaladas ao longo da margem.